quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos começar um tema diferente e que venha combinar com o tema do nosso mês, que é festa junina. Então você vai pegar a sua apostila lá na página 40 de português e nós vamos começar então a aula falando sobre variação linguística geográfica. Bom, então você vai acompanhar com a prof aqui na apostila e eu trouxe um monte de coisa diferente pra gente acompanhar, tá bom? Então, vamos lá! Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, o estojo escolar se chama penal. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é avião. São essas variações da língua, de acordo com as regiões, que vamos estudar agora. E ali tem uma coisa muito importante do ladinho, dizendo assim, ó, é importante respeitar o modo de falar de cada pessoa. Bom, então vamos lá. A prof vai colocar aqui no quadro uma coisa que já é conhecida por vocês. Aí, ó, ele já apareceu aqui nas aulas de português, tenho certeza que a prof. Mônica também já trabalhou com vocês e que vocês volte e meia estão olhando o mapa do Brasil. Então, olha o que nós vamos conversar hoje. Nós moramos no Brasil e o Brasil é um país muito grande. Olha só o tamanhão do nosso país. E se você perceber, nós temos várias divisões, que essas aqui são as divisões dos estados. E cada uma dessas cores aqui representa uma região, né? Região sul, região norte, região nordeste, sudeste, centro-oeste. Então, nós temos as regiões do Brasil. Bom, então, algumas aulas atrás a gente falava sobre tipos de linguagem. Nós falávamos que existe uma linguagem formal, que segue bem certinho as normas, né? Tudo bem certinho. Agora, nós temos uma linguagem dita informal, que aí é como as pessoas realmente falam, né? E às vezes nós vamos falar palavras diferentes, nós vamos nos comunicar de forma mais descontraída com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós também falamos sobre as gírias, que são as palavras que surgem dos pequenos grupos, né? Grupos que têm interesses em comum. E eles acabam falando palavras que são exclusivas daquele grupo, né? Como a gente falava, um grupo de surfistas, um grupo de skatistas. E aí, nós também podemos falar de grupos de pessoas que gostam de alguns estilos musicais, como o sertanejo, e por aí vai. E hoje nós vamos ver que a forma de falar ao longo, né, do Brasil e dos estados, ela vai mudar. Então nós podemos perceber que nós que moramos aqui na região sul, nós temos a tendência de falar com um pouco mais de força, um pouco mais marcado a letra R. Então nós falamos as palavras com o som da letra R marcado, por exemplo, porta, verde, nós falamos o som, quando nós falamos a palavra, aparece o som da letra R. Mas nós temos outras regiões do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o som das palavras é como se tivesse um chiado, né? Então que eles vão falar a palavra um pouquinho mais esticadinha, como se eu tivesse uma letra X ali no meio da palavra. Por exemplo, poderia falar esperto. Aí seria uma linguagem mais da região do Rio de Janeiro. Assim como lá em Minas, as pessoas também têm o costume de falar as palavras reduzindo ela. Por exemplo, ao invés de falar mineirinho, eles falam mineirinho. Então, diminui a palavra. E assim, ao longo do Brasil, nós temos diversas formas de falar as palavras. Isso se chama variação linguística. E nós não estamos dizendo que essas variações são erradas. Cada região tem a sua particularidade, cada região tem o seu toque especial. E nós devemos respeitar todas essas variações. Bom,
Então hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para começo de conversa, algumas imagens. Já que nós percebemos que ao longo do nosso país, né, durante aqui, ó, as regiões do país, nós temos sotaques. Sotaques, então, são as palavras que são faladas de um jeito diferente, são entonadas de um jeito diferente. Nós também temos palavras que querem dizer a mesma coisa ou palavras iguais e que se referem a coisas diferentes. Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui? Primeiro, eu trouxe uma coisinha que eu gosto bastante. Acredito que todo mundo come em casa, que é isso aqui, ó. Conseguiram enxergar? Na minha casa, quando eu vou ao mercado, eu peço pão francês. Então, o que a prof vai mostrar pra vocês aqui? Ó, eu vou colocar o pãozinho aqui e vou colocar aqui no quadro algumas formas de se falar pão, o pão francês que nós conhecemos ao longo do nosso país. Então, nós vamos ver que tem formas diferentes para falar sobre a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, eu vou começar colocando aqui no quadro a forma que eu acabei de falar para vocês. Pão francês. Pão francês. Só que aí, lá na região Nordeste, as pessoas conhecem por pão aguado. Pão aguado, diferente, né? Aí, em algumas outras regiões do Brasil, o nome desse pãozinho é carequinha. Carequinha. E tem mais, gente, tem mais nomes. Vamos lá. Nós temos ainda outra região que chama esse mesmo pão de carioquinha. E vamos ver se foi tudo. Ah, não foi tudo não, tem mais um. E temos outras regiões que chamam de pão de sal. E ainda tem pessoas que chamam de outras coisas. Nós temos outras regiões que chamam o mesmo pãozinho por outros nomes. E tem gente que também chama de pão de padeiro, para diferenciar do pão de casa, o pão caseiro, o pão de forma e o pão de padeiro. Então, olha só, gente, a prof colocou aqui para vocês 5 opções para falar apenas do pãozinho. Olha só quantas formas diferentes para se falar da mesma coisa. Então, quando a gente está falando de variação linguística, a gente está falando disso, a gente está falando de nomes diferentes para a mesma coisa. E vocês já vão ver que nós temos um nome igual para uma coisa bem parecida. Então, vamos lá. Eu vou colocar os nomes. Vou deixar os nomes coladinhos aqui. A prof colocou no papel colorido já para ir enfeitando a nossa sala. E quero contar para vocês que essa semana nós vamos fazer uma decoração bem legal para a festa junina. Para nossa sala de aula aqui, né? E eu espero que vocês gostem bastante. E aí tá o pãozinho. Beleza! Agora, vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Olha só essa brincadeira aqui. Estão conseguindo enxergar? Então, eu chamo isso aqui de pipa. E quero contar pra vocês. Aqui, né, na nossa cidade, nós temos bastante vento. E na rua que eu moro, venta bastante. Então, já faz umas 2 semanas que todos os dias várias crianças vão aqui em um campinho do lado para ficar soltando pipa. Então, vão ali, soltam pipa, ficam na rua soltando pipa, por causa do vento, né? Então, eu chamo de pipa. Vou colocar aqui. Só que não é todo mundo que chama de pipa. Então, vou pôr aqui, ó. Conheço por pipa, mas tem gente, né, que chama de papagaio, tem gente que chama de pandorga,
Ou ainda existe a opção, né, ao longo do Brasil, que chamam de raia. Então, nós temos aqui 4 nomes diferentes para a mesma brincadeira. Nós temos 4 nomes para a mesma coisa. Então, vou trazer para cá. E aí, é o que a prof está falando para vocês. Nós estamos percebendo que a nossa língua, que é a mesma, que é a língua portuguesa, ela muda. É uma língua que vai mudando conforme as regiões do Brasil. Veja só que coisa curiosa, veja só que coisa legal da gente descobrir que nós temos nomes diferentes, que nós temos sotaques diferentes, coisas diferentes no mesmo país. Agora, vou mostrar para vocês uma comida. As próximas coisas que a prof vai mostrar agora são coisas que se referem à festa junina, que eu quis trazer algo que lembrasse, então, o tema do mês. Bom, então eu vou contar para vocês um pouquinho, bem rapidinho, sobre a festa junina, para vocês entenderem o porquê que essas coisas são comidas típicas de festa junina. Bom, a festa junina, ela não surgiu no Brasil, ela veio da Europa. Lá na Europa, na verdade, a festa junina se chama junina porque ela é comemorada no mês de junho. Lá as pessoas, elas estavam mudando o solstício. Então lá na Europa agora já não era mais inverno e estava passando para o verão. Então as pessoas faziam uma festa em junho, onde elas dançavam, onde elas faziam comidas e as pessoas se divertiam bastante para que elas pudessem agradecer e também pedir por boas colheitas. E o que eles plantavam e o que eles queriam pedir boas colheitas era de trigo. Quando a festa junina vem para o Brasil, né? Então se a gente pensar, quando os portugueses vêm para o Brasil, eles acabam trazendo as tradições, né? Trazem tudo que eles faziam lá na Europa. E aqui nós tínhamos os índios, né? Se vocês lembram de tudo que a gente foi estudando ao longo dos anos na escola. Bom, o fato é que aqui no Brasil não era plantado trigo, como lá na Europa. Aqui o que nós plantávamos, o que tinha bastante era milho e mandioca, que era a base da alimentação dos indígenas. Então o que é que acontece? Eles trazem a festa junina e começam a comemorar a festa junina no Brasil, né? Com comidas relacionando, né? Comidas com milho, com mandioca, com amendoim. Então eram esses tipos de alimentos que se consumiam nas festas juninas. O traje que nós usamos nas festas, né, que a gente usa o vestido, né, caipira, com muitas cores, né, com colorido, se refere à roupa das pessoas que trabalhavam na roça, das pessoas que trabalhavam nas plantações mesmo. E aí, a linguagem que muitas vezes se fala na festa junina, né, quando a gente coloca nas cartazes, sempre é uma linguagem voltada pro caipira, né? Então de falar de falar palavras um pouco diferentes, né, do que a gente costuma falar. Bom, então agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre a festa junina e sobre o porquê que os alimentos que a gente come muito milho, muita mandioca, muito amendoim na festa junina é por causa disso. Porque foi uma festa adaptada e usaram os produtos que nós já tínhamos aqui no Brasil, que era a base da alimentação indígena. Bom, então chega de conversa e vamos lá descobrir que palavras são essas diferentes. Então eu trouxe aqui uma mandioca. Eu gosto bastante de mandioca. Então, vou colocar aqui em cima a mandioca. Ok, então veja só. Na minha casa, eu sempre chamei de mandioca. Só que aí, lembra que eu contei pra vocês que eu fui viajando e fui conhecendo vários lugares do Nordeste? E lá, eu escutei muita gente chamando de aipim, mas também as pessoas chamam de macaxeira. Ué, olha só, desapareceu a minha palavrinha macaxeira. Então depois, na próxima aula, a prof coloca aqui. Acho que ela deve ter se perdido no caminho, mas não tem problema, a gente coloca depois. Então nós temos 3 opções para a mesma comida: mandioca, aipim e macaxeira. Vamos por aqui. Bom,
Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto muito. Isso aqui, paçoca, né? A paçoquinha feita de amendoim, uma delícia, né? É uma paçoquinha doce, mas ela tem um gostinho um pouco salgado no meio. E o que eu quero contar pra vocês, que essa paçoca que nós conhecemos, e quero mostrar pra vocês essa imagem aqui. Essa comida aqui, ela é salgada, ela é com farinha de mandioca, com carne seca. Nós podemos ver que tem pimenta, que tem coentro, que tem cebolinha. O nome dessa comida aqui, lá na região norte, na região nordeste, se chama paçoca. Essa comida aqui se chama paçoca. Então, nós estamos percebendo agora que nós temos duas coisas que são totalmente diferentes. Uma é um doce com amendoim, né? Tem esse formato ou de rolha, ou nós temos ela retinha. Outra é uma comida salgada com carne, com farinha. E as duas têm o mesmo nome. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Para ficar, né, ainda melhor, nós temos uma comida típica que também aparece bastante na festa junina, que é essa aqui. Canjica. Pelo menos nós do sul chamamos de canjica. Mas, na verdade, não são todos os lugares que chamam de canjica. Então, olha só. Eu vou colocar lá, ó, canjica. Mas, como a prof contou pra vocês, deixa eu arrumar aqui, ficou esquisito. Não é só aqui que se chama de canjica. Lá na região nordeste, eles chamam a nossa canjica de mungunzá. Mungunzá, que nome diferente, né, gente? Mungunzá. Beleza. Olha só o que vocês vão escutar agora no meio da aula da prof. O carro da feira vai passar. Mas o quê? Estão vendendo banana. Voltando para nossa aula. A última das comidas temáticas de festa junina é esse aqui, que é uma delícia e nós chamamos de curau. Sabe por que nós chamamos de curau? Isso aqui é um mingauzinho de milho. Então é uma delícia porque é como se fosse um creminho de milho, milho batido, ralado, e forma esse pudinzinho, esse creminho muito gostoso. Ó, o prof vai pôr aqui em cima os nomes. Só que também lá na região norte e na região nordeste, o nome disso aqui agora é um nome que nós já usamos, canjica. Então olha só como as coisas são. Isso aqui para nós é curau. Isso aqui é canjica pra gente. Lá na região norte e nordeste, isso aqui é mungunzá e isso aqui é canjica. Que confusão, né, gente? E nós temos outras palavras ao longo do Brasil que também mudam. A prof lembrou aqui que nós temos uma coisa bem gostosa, bem saborosa, que vocês gostam muito quando a gente vai na sede campestre, que é o geladinho. Que delícia! Saudades dos geladinhos na sede campestre, né? Pois bem, no Brasil nós também temos a mudança dessa palavra. Nós temos alguns lugares que chamam de sacolé, outros chamam de chup-chup, outras regiões chamam de gelinho, nós temos também um que chama de din-din e outros que chamam de dudu. Quanto nome diferente, né? Pois bem, ao longo do Brasil nós percebemos que nós temos palavras diferentes, que nós temos sotaques diferentes, que é a forma de falar, e cada uma das regiões são regiões especiais, são regiões importantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se vocês quiserem ou se vocês souberem de outras palavras, né, para complementar a nossa aula, eu vou ficar bem feliz de saber. Vocês podem colocar nos comentários do vídeo, podem mandar para a prof no Classroom ou também, né, no WhatsApp, não tem problema. Quero dizer que eu estou gostando bastante, tanto de ver as atividades de vocês, também de preparar materiais para as aulas. Eu espero que vocês estejam gostando.
porque eu tô me sentindo bem feliz de fazer coisas coloridas, de decorar o quadro, porque assim eu me sinto como se eu estivesse na sala de aula mesmo, gente. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Um super beijo e na próxima aula a gente vai fazer atividades sobre variação linguística geográfica. Tchau, quinto ano, até a próxima aula!